Processo 59 da pauta, processo com pedido de vista, processo relator conselheiro Domingos Neto e vista auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, que faça o seguinte esclarecimento. Senhores, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimos senhores auditores substituto conselheiro, excelentíssimo procurador-geral, na sessão do dia 22/2 de 2011, o conselheiro relator Domingos Neto votou no sentido de responder ao consulente que é inconstitucional a previsão em lei que autoriza o ente a cobrança de taxa para emissão de certidão que vise a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal e artigo 1º, inciso 6º, a linha B da Constituição do Estado de Mato Grosso, Para o exercício do direito à certidão faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: A, existência de legítimo interesse; B, ausência de sigilo; e C, existência de atos certificáveis. O auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira solicitou vista dos autos. Os demais conselheiros aguardam a manifestação do voto vista para proferirem seus votos. Sendo assim, com a palavra, auditor substituto do conselheiro, doutor Luiz Carlos Pereira, para proferir o seu voto vista. Senhor presidente, senhores conselheiros, mais uma vez o senhor presidente me poupou de ler o relatório, porque já fez brilhantemente o resumo. Só farei alguns comentários a respeito exatamente da consulta. A consulta, ela foi feita aqui perguntando isso, procurando um esclarecimento no que tange a legalidade e a constitucionalidade dessa cobrança de taxa. A consultoria técnica respondeu que é inconstitucional a previsão em lei que autorize o ente a cobrança de taxa para emissão. Então, feitas essas considerações, aí farei a leitura do meu voto vista. Os requisitos de admissibilidade das consultas nessa Corte de Contas estão descritos no artigo 48 da Lei Orgânica e do 232 do nosso regimento interno. Elas têm que ser formuladas por autoridade legítima, não podem tratar de casos concretos, devem conter a apresentação objetiva dos quesitos. Além disso, deve indicar precisamente a dúvida quanto à interpretação e aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência do Tribunal de Contas. Apesar desses requisitos, por força do parágrafo único do citado artigo da lei, podem ser conhecidas as consultas que versem sobre casos concretos, quando houver relevante interesse público na matéria abordada. Mas, nesse caso, a resposta dada será em tese. Observem que o legislador mitigou apenas o requisito admissional da necessidade de formulação em tese pelo consulente. As demais condições devem sempre ser observadas pelo colegiado, sob pena de possível questionamento da própria natureza jurídica da consulta e de seu caráter normativo. Por essa razão, a consulta formulada ao tribunal deve sempre apontar qual a dúvida quanto à interpretação e aplicação de dispositivos legais e regulamentares. Por conseguinte, é necessário indicar esses dispositivos no corpo da consulta, para que se possa esclarecer a dúvida quanto à sua interpretação. Se o consulente for impreciso, com formulações genéricas e amplas, a resposta do tribunal poderá se constituir em verdadeira inovação no mundo jurídico, atribuição que não está no escopo de sua competência, pelo menos em processo de consulta. Não é possível, portanto, que se admitam consultas por demais abrangentes. Nesse sentido, caminha pacificamente a jurisprudência do TSE, que utiliza processo da mesma natureza. O TSE, aqui cito, a teor da jurisprudência firmada por essa Corte não se conhece de consulta quando formulada em termos amplos, sem a necessária especificidade. E outra, não se conhece da consulta quando formulada em termos muito amplos, da mesma forma. Feitas essas considerações iniciais, preliminarmente, discordo do entendimento da unidade técnica que sustentou que a consulta teria origem em situação concreta. Não podemos deixar de reconhecer que ela foi formulada em tese, na medida em que apresentou dúvidas sobre o Código Tributário Municipal de Sapezal. Os problemas para admissibilidade, em minha opinião, são outros. Em primeiro lugar, apesar de tratar de situação em tese, o consulente não apontou objetivamente os dispositivos legais, fazendo referência genérica sobre a matéria prevista no Código Tributário Municipal. Em segundo lugar, a dúvida suscitada consiste na legalidade, isso é importante, e constitucionalidade de artigos. Ele não buscou tirar uma dúvida sobre interpretação, ele questionou a constitucionalidade da lei.
não indicados, diga-se de passagem, do Código Municipal, que autoriza a cobrança de taxa para emissão de certidão negativa pelo ente municipal. Se entendermos possível resposta à consulta nesses termos, estaríamos fazendo verdadeiro controle constitucional concentrado, pois a manifestação da Corte constitui normativa em tese. Conforme disposto na súmula 347 do STF, é competência da Corte de Contas, no exercício de suas atribuições constitucionais, apreciar a legalidade, a constitucionalidade das leis e dos atos emanados do poder público, deixando de aplicar norma infraconstitucional que esteja em desacordo com a Carta Magna. Todavia, nesse contexto, há que se distinguir o controle concentrado de competência do STF ou do TJ, quando forem impugnadas leis e atos normativos estaduais, por exemplo, do controle difuso ou incidental, que estaria mais próximo do que trata a súmula da nossa Suprema Corte. O controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo foi assim denominado por se concentrar em um único tribunal. Não há discussão de interesse subjetivo concreto. Logo, esse sistema possui natureza objetiva. Segundo o doutrinador Pedro Lenza, em seu livro, controle concentrado pode ser ADI, ADPF, e consta aqui no voto mais especificamente. O artigo 102, inciso 1 da Carta Magna, dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Ademais, cumpre esclarecer que a Constituição, no seu artigo 103, estabelece de forma taxativa os legitimados para propor a ação, que seria o presidente da República, a mesa do Senado, dentre outros. O sistema de constitucionalidade difuso é exercido incidentalmente em processo na análise de casos concretos com natureza subjetiva, por envolver interesse das partes. Assim, permite a todo e qualquer juiz analisar o controle de constitucionalidade. Esse, por sua vez, não julga a constitucionalidade da lei ou ato normativo, apenas aprecia a questão e deixa de aplicá-la por achar inconstitucional aquele caso específico que está julgando. Saliente que o artigo 97 da Constituição coloca como cláusula de reserva de plenário, onde especifica que nós seguimos aqui no tribunal, que para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, até no caso concreto, essa deve ser feita pela maioria absoluta da totalidade dos membros, sob pena de nulidade da decisão. Daí vemos o perigo de nós fazermos esse controle em sede de consulta. Pois bem, não há dúvida que a Constituição Federal garante às Cortes de Contas a apreciação de leis e atos emanados do poder público. Ocorre que essa competência atribuída ao Tribunal de Contas se esgota na forma difusa ou incidental, pois o controle concentrado é reservado ao petróleo excelso. De fato, se o controle concentrado for realizado pela Corte de Contas, estará configurada a usurpação de competência das referidas Cortes, em declarar a inconstitucionalidade da lei. A resposta sugerida pela unidade técnica induz o tribunal à alegação de que a lei que autoriza a cobrança de taxa é inconstitucional. Estou convencido que não pode o TCE tratar de matéria em sede de consulta. O TSE, o Tribunal Superior, que tem o mesmo instrumento, ele abordou o tema em resposta a uma determinada consulta. Colocou: